TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos ao nosso sábado com o resumo da semana com as principais notícias. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Já está na tela, tvc correio da manhã @gmail.com, nosso e-mail oficial aqui da rede. É claro, tem o nosso WhatsApp. O meio mais fácil de entrar em contato com a gente. Você pode mandar foto, vídeo, áudio, texto. O DDD é 24, o telefone é o 99248-3167, viu? Vamos então às notícias deste sábado, dia 4 de outubro. Câmara dos Deputados aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas. Contrato de concessão da BR-040 é assinado e tarifa do pedágio será de R$ 17. Polícia Civil realiza a maior operação contra o narcotráfico em Petrópolis na última quinta-feira. Assessor especial da Prefeitura é preso na ação. E manifesto enviado a Brasília pede novo supercomputador para Petrópolis. Justiça impede construção de condomínio na Castelana, em Petrópolis. Petrópolis lidera o índice de autonomia fiscal em 2024, de acordo com pesquisa da Firjan. Mais dívida de Petrópolis passa de 797 milhões de reais. Agora no Correio Serrano na TV. Nós começamos a nossa edição olhando que a notícia lá no nosso Correio da Manhã, mas a gente vai direto para a página 12 no nosso Petropolitano. Lembrando que todos os nossos jornais são edição de final de semana, de sexta a domingo, válido nas bancas aqui na região, R$2 somente. A gente começa falando ali nas petropolitanas, primeiro e segundo lugar na jornada brasileira de foguetes, viu? Isso é bem legal, são alunos aqui, ó, a Educação Petropolitana ganhou mais um motivo de orgulho. O Colégio Montes foi consagrado campeão da 74ª edição da Jornada Brasileira de Foguetes, tornando-se a única escola de Petrópolis a alcançar esse feito e a melhor colocada do estado do Rio. A competição, promovida pela Olimpíada Brasileira de Astronomia, com o apoio da Aeronáutica e da Agência Espacial Brasileira, reuniu 86 equipes de diferentes estados brasileiros, selecionadas aí entre algumas das melhores instituições de ensino no país. O colégio conquistou o primeiro lugar nacional com a equipe de ensino médio formada por Theo Salerno de Freitas, Maria Eduarda Esteves de Oliveira Bento, Enzo Cunha Saldanha. Já o segundo lugar ficou com as alunas Júlia Montenegro Clavellari e Natália Montenegro Clavellari. Gente, então pegou o primeiro e o segundo lugar, viu? Muito Colégio aqui de bacana. Petrópolis. Que bacana, viu? E realmente lança-se um foguete mesmo, tá? Pro céu ali, para tentar reproduzir um foguete espacial. É em escala menor, claro, mas ele vai aos céus mesmo, viu? Sobe. E a região serrana do Rio de Janeiro tem extremos em liquidez fiscal. A gente vai falar bastante sobre isso já, né? Essa do contrato da BR-040, você já falou? Já tá na... Ah, não falei, tá na página também. Vamos ver então, porque a principal reportagem da nossa página 12 fala do contrato da BR-040, que foi assinado nesta semana. O pedágio será de R$ 17. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, porque plano de 100 dias também será realizado e apresentado em breve pela ANTT. Então, o contrato de concessão da BR-040 e também BR-495, que vai do Rio a Minas Gerais, foi assinado na última quinta-feira, dia 2, em solenidade realizada no Belvedere do Grifo, na descida ali da Serra de Petrópolis. Durante o encontro, o ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou que o valor do pedágio será de R$ 17 e que entrará em vigor a partir
partir do dia 1º de novembro, data vai ser cuja assinatura do contrato aí da concessionária vai ser feito, a Elovias, né, que vai assumir oficialmente esse trecho. E a empresa tem 30 dias a partir dessa assinatura do contrato para acompanhar as ações realizadas pela Concer. O condutor que passar pelo trecho ainda pode ter desconto na tarifa, conforme a quantidade de vezes que utiliza a rodovia. Na nova concessão, por exemplo, determinados pontos vão ter descontos de até 60% a partir da 30ª vez que o veículo passa pela praça de pedágio. Segundo o contrato, para aqueles que usam aquele tag, aquele adesivo eletrônico utilizado para automatizar a cobrança, será de 5% de desconto, a medida que já entrará em vigor no início da administração da concessionária. Essa nova concessionária, então tá aqui a reportagem completa para você. Pelo que eu entendi, então, a tarifa já aumenta, atenção você que passa pela BR-040, a partir do dia 1º de novembro será de R$ 17,00 e você que passa muito ali pela BR-040 vai ter um desconto, determinados pontos, então até 60% de desconto. Então você passa 30 vezes. Depois que você passar 30 vezes, você passa a ter um desconto ali de até 60%. Então, para você que desce e sobe todo dia, se é o seu caso, então saiba que para você a tarifa vai ser um pouquinho mais barata, porque você vai ter um desconto, mas a partir só da 30ª vez que você passar ali. Mas se você passa de vez em quando, né? E aí não vai ter esse desconto. Benefício. Bom, e lá no nosso Serrano, Três Rios, mais de 60 mil eleitores vão às urnas. A votação ocorre das 8 às 17 horas nesse domingo em diversos bairros. Lembrando, hoje é sábado, você que ainda não tem o aplicativo, tá? O aplicativo lá do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é o e-título, tem que baixar. Isso. Tá? A gente traz no próximo bloco 2 reportagens completas falando sobre isso, falando mais sobre isso, porque a eleição é no domingo e você tem até sábado para fazer, para baixar. Pessoal, vamos para o intervalo agora, para a gente finalizar. Lembrando que as edições já estão disponíveis nas bancas, viu? R$ 2,00 somente aqui na nossa região. E você fica por dentro de essas e outras notícias, é claro, igual o Jorge falou, no Correio Petropolitano, no nosso jornal impresso, mas também nas nossas redes sociais e ainda na nossa programação. Ao longo da nossa programação você fica bem informado e também, é claro, através do nosso site. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que no Rio de Janeiro, 81 mil empregos foram gerados nos primeiros 8 meses do ano. E você vai ver também que juros do cartão de crédito rotativo chegam a 451,5% ao ano. O Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o Rio de Janeiro criou em agosto 16 mil postos formais de trabalho, posicionando o estado como o segundo maior gerador de empregos no país. Esse resultado representa um crescimento relativo a 0,41% em relação ao mês anterior, superando o índice registrado em São Paulo, que foi de 0,31%. No acumulado de janeiro a agosto, são 81.489 vagas novas criadas no Rio de Janeiro. Já nos últimos 12 meses, esse número sobe para 104.361. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta segunda-feira pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Todos os 5 grupamentos de atividades econômicas analisados apresentaram saldos positivos. O setor de serviços liderou a geração de empregos, ao criar 9.617 postos, seguido pelo comércio com 2.887, indústria com 2.346, construção com 1.251 e agropecuária com 27. Entre os municípios que geraram mais empregos seletistas em agosto estão Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo e Macaé. De acordo com o novo CAGED, as mulheres ocupam 77,6% dos empregos gerados, enquanto os homens ficaram com 22,4%. Por idade, o maior saldo de vagas foi preenchido por jovens entre 18 e 24 anos, com um total de 10.215. Por grau de instrução, a maioria dos postos foi ocupada por pessoas que possuem ensino médio completo, um total de 11.135. E olha, os juros do cartão de crédito rotativo, uma das modalidades mais caras do mercado, subiram em agosto e chegaram a 451,5 ao ano, de acordo com dados divulgados na segunda-feira pelo Banco Central. As taxas médias cobradas pelos bancos avançaram tanto para famílias quanto para empresas. No crédito rotativo, usado quando o consumidor paga apenas parte da fatura do cartão, houve alta de 5,3 pontos percentuais em agosto e de 24,6 pontos em 12 meses. Já os juros do parcelado do cartão recuaram, mas ainda estão em 180,7% ao ano. No crédito livre para pessoas físicas, a taxa média subiu para 58,4% ao ano e para empresas alcançou 25,2%. A modalidade de capital de giro para empresas com prazos de até 365 dias teve aumento expressivo e chegou a 38% ao ano. Somando crédito livre e direcionado, a taxa média geral atingiu 31,8% em agosto. O movimento acompanha a Selic mantida em 15% ao ano, principal instrumento do Banco Central para conter a inflação. Segundo o relatório, a inadimplência atingiu 3,9% no mês, sendo 4,8% nas operações com pessoas físicas e 2,6% com empresas. O estoque total de crédito no país alcançou 6,7 trilhões de reais, com crescimento de 0,5% em relação a julho.
E desde a última quarta-feira, usuários do Pix já podem contestar transações suspeitas de forma digital. A novidade, criada pelo Banco Central, promete dar mais rapidez à devolução de dinheiro para vítimas de fraudes e golpes. O botão de contestação já está disponível nos aplicativos das instituições financeiras. Ele faz parte do Mecanismo Especial de Devolução, conhecido como MED, criado em 2021. Agora, todo o processo pode ser feito sem a necessidade de contato com a central de atendimento. Assim que a contestação é registrada, o banco do golpista é avisado e deve bloquear os valores disponíveis na conta. As instituições têm até 7 dias para analisar o caso. Confirmada a fraude, a devolução deve ser feita em até 11 dias após a contestação. O Banco Central explica que o sistema aumenta as chances de recuperar o dinheiro, já que agiliza o bloqueio dos recursos. Mas o MED só vale em casos de fraude, golpe ou coerção. Não se aplica em erros de digitação, arrependimento ou desacordos comerciais. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o regime de urgência para a proposta que torna crime hediondo a adulteração de alimentos ou bebidas, a partir da adição de ingredientes que possam causar risco à vida ou grave ameaça à saúde. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões. A mobilização do parlamento ocorre após o registro de diversos casos em São Paulo e em outros estados de intoxicação pela presença de metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos em todo o país chegou a 43. No estado de São Paulo, foram registradas 6 mortes. O projeto não propõe extensão de pena, mas a Lei de Crimes Hediondos determina penas de até 30 anos, com progressão de regime mais lenta. A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos que podem levar à morte. Os principais sintomas da intoxicação são visão turva ou perda de visão, podendo chegar à cegueira, e mal-estar generalizado. É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente. O ramo dos negócios segue em expansão no Rio de Janeiro. Somente em setembro deste ano foram registradas mais de 7 mil novas empresas, o maior número já alcançado no mês em toda a história da Junta Comercial do Estado. No acumulado do ano, já são mais de 65 mil novas empresas abertas, resultado que supera em 13% o desempenho de 2024. 7 dos 9 primeiros meses de 2025 bateram recorde de abertura de negócios. Segundo a Junta Comercial do Estado, os setores que mais se destacam são escritórios de serviços, consultórios médicos e psicológicos, comércio de roupas e restaurantes. As cidades que lideram a lista de novos empreendimentos são Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, São Gonçalo e Nova Iguaçu. E na última semana, o Brasil celebrou o Dia Nacional da Doação de Órgãos, data instituída pelo Ministério da Saúde para conscientizar a população sobre a importância do gesto. De acordo com a autorização eletrônica de doação de órgãos, a AEDO, desde abril de 2024, mais de 1.200 solicitações de doação de órgãos foram emitidas em todo o estado do Rio de Janeiro. Desde abril de 2024, os cidadãos podem manifestar e formalizar a vontade de doar órgãos de forma digital, através da autorização eletrônica de doação de órgãos, a AEDO. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 30 mil transplantes foram realizados no ano passado. Só no Rio de Janeiro, foram realizadas mais de 1.207 solicitações e fica atrás apenas do estado de São Paulo. Os transplantes de órgãos sólidos mais realizados em 2024 foram os de rim e fígado. Em relação aos líquidos, estão os de córnea e medula óssea. A doação de órgãos é o ato em que uma pessoa viva ou falecida doa órgãos para salvar a vida de outra pessoa que está doente. É como um quebra-cabeça, um pedacinho de nosso corpo se encaixa perfeitamente e faz outra pessoa voltar a sorrir.
É um presente que salva vidas. E o melhor de tudo, uma única pessoa pode ajudar muitas outras. E neste domingo, amanhã, 61.308 eleitores de Três Rios, na região Centro-Sul Fluminense, voltam às urnas para a escolha do novo prefeito e vice-prefeito de lá. A votação vai acontecer das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e estão aptos a votar no pleito suplementar aqueles que já possuíam domicílio eleitoral na cidade até o dia 7 de maio de 2025 e estejam em situação regular com a Justiça Eleitoral. 5 chapas estão na disputa do pleito suplementar, sendo os candidatos Anderson Bento de Medeiros, o professor Anderson Muriçoca, pelo Partido Renovação Democrática, o PRD, Beatriz Reto Bogossian, a Bia Bogossian, pelo Partido Social Democrático, o PSD, Jonas Mascarenhas Macedo, o Jonas Dico, do Podemos, pela coligação Três Rios Não Pode Parar, entre Podemos e MDB. Jorge Luiz de Almeida Júnior, pelo Partido Democracia Cristã, o DC, Juarez de Souza Pereira, o Juarez da Saúde, do Solidariedade, pela coligação Três Rios Merece Mais, entre Solidariedade e Novo, e os eleitos vão exercer os mandatos até o dia 31 de dezembro de 2028. E é importante destacar que os eleitores devem consultar no site do TSE, no item 8, onde votar, para checar se houve alteração no local de votação. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. E muita atenção, você eleitor que pretende usar o e-título, o título digital para votar na eleição suplementar para a Prefeitura de Três Rios, realizada nesse domingo, dia 5 de outubro, deve baixar o aplicativo e-título para celulares até o sábado, ou seja, até hoje, dia 4 de outubro, véspera do pleito. Vamos conferir. No dia de votação, o download será suspenso pela Justiça Eleitoral para evitar instabilidade. O acesso será retomado na segunda-feira após a eleição. O aplicativo é gerido pela Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento de identificação para votar e acessar o endereço do local de votação, além de permitir a justificativa pela ausência na votação. O e-título pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos Apple e Android. Em seguida, o usuário deve preencher os dados pessoais solicitados e validar o acesso ao aplicativo. Para conseguir votar com o título digital, o aplicativo deve conter a biometria, a foto do eleitor e deve estar atualizado. Se essas condições não estiverem preenchidas, o eleitor só poderá votar com um documento oficial com foto, como a carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, a CNH, ou carteira de trabalho. No dia da votação, o eleitor não poderá entrar na cabine portando o aparelho celular, que deverá ser deixado com os mesários. E você vai ver depois do intervalo que inadimplência empresarial avança no país e preocupa comércio em Petrópolis. E você vai ver também que Petrópolis registra saldo positivo de empregos pelo 5º mês consecutivo. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e olha, a Polícia Civil realizou nesta quinta-feira a maior operação contra o tráfico de drogas já realizada em Petrópolis. A ação, chamada Operação Asfixia, resultou em prisões, bloqueio de bens e também revelou a infiltração da facção criminosa em cargos públicos da cidade. Agentes da 106ª Delegacia de Polícia, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE, e do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, o GAECO do Ministério Público, cumpriram 18 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, atuantes principalmente em Petrópolis. 12 pessoas foram presas e cerca de R$700 mil em bens ligados à facção foram bloqueados. As investigações identificaram ainda 55 pessoas envolvidas no esquema criminoso. O grupo transportava drogas da capital para a região serrana e exercia domínio territorial em áreas de Itaipava. Segundo a polícia, o líder da facção e outros comparsas estão escondidos no Complexo da Maré, de onde comandavam a distribuição dos entorpecentes. Na região, também foram realizadas diligências. Um dos presos na operação era assessor de serviços da Prefeitura de Petrópolis. O servidor, identificado como Robson Esteves, foi exonerado do cargo imediatamente após a prisão. A Prefeitura Municipal informou que desconhecia qualquer atividade ilícita do assessor, que trabalhava há alguns anos na secretaria e que, segundo as investigações, mantinha uma vida alheia paralela às funções desempenhadas no Executivo. A operação também revelou a participação de um policial militar da Ativa que recebia pagamentos para repassar informações sigilosas à facção. Além disso, ele também facilitava a logística do tráfico e expunha a atuação de outros policiais, agindo como aliado dos criminosos. Ele foi preso com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar e encaminhado para a unidade prisional da corporação em Niterói e vai responder um processo administrativo. Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que não compactua com crimes cometidos por integrantes e que vai atuar com rigor na apuração do caso. E a Justiça determinou a paralisação da construção de um condomínio na rua Olavo Bilac, no bairro Castelânia, em Petrópolis. Pois é, a acusação aponta irregularidades urbanísticas e ambientais, como incompatibilidade com o zoneamento na área que só permite casas unifamiliares ou bifamiliares, de até 3 andares, enquanto o projeto visava 8 pavimentos.
Com a decisão do juiz Jorge Luiz Martins, está impedida qualquer intervenção no terreno e comercialização dos apartamentos do intitulado Castel Residencial da Gênesis Empreendimentos. Na longa audiência especial, um dos temas mais debatidos foi sobre as licenças ambientais e urbanísticas. A promotora Zilda Januzzi questionou em diversos momentos sobre o fluxo de autorizações concedidas pelas secretarias de Planejamento e Meio Ambiente. Eu quero saber como é que é esse fluxo entre a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Meio Ambiente para essas duas licenças serem emitidas. Se uma tem relação com a outra, se não tem relação com a outra, se só nos casos de grande empreendimento tem relação. Se tem uma tem que sair primeiro, outra tem que sair primeiro. Ou não, são independentes entre si, as secretarias não se conversam. Esse fluxo é o que eu queria entender. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Pedro Alcântara, os processos de licenciamento ambiental e de construção de propriedades particulares de edificações de baixo impacto ocorrem de maneira independente, porém, as condicionantes para os processos de movimentação de terra e supressão de vegetação exigem ao menos a simples aprovação dos processos de construção. O secretário ainda destacou a participação do Grupo de Análise de Grandes Empreendimentos, o GAUGE, que pertence à Secretaria de Planejamento. Para esclarecer quanto à questão do GAUGE, realmente os grandes empreendimentos, o processo ele só segue após a manifestação de viabilidade do GAUGE. Segundo o Ministério Público, a Prefeitura modificou o decreto e criou uma área especial de interesse social só para este terreno. O decreto dizia que o projeto era destinado para o programa Minha Casa Minha Vida, mas a Caixa Econômica Federal informou que, na verdade, seria destinado para famílias de renda maior. No entanto, a própria Caixa ressaltou durante a audiência que famílias com condições financeiras inferiores poderiam adquirir uma unidade do condomínio. Por isso que até na resposta que nós encaminhamos, nós falamos preferencialmente faixa 3 e 4. Porque o cliente que é o faixa 2 pela lei, ele não está proibido, ele pode comprar um imóvel de 350 mil. Desde que ele tenha, na verdade, a renda dele provavelmente não vai chegar, mas acontece até pela entrada que o cliente dá. Então, 350 não inibe quem é mais pobre de comprar o imóvel, exatamente. Ainda na sessão, foi informado que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, não tem ciência de supressão de vegetação e não foi detectado nada do tipo na região de construção. No entanto, um morador da Olavo Bilac, que esteve na audiência, enviou imagens para a TV Correio da Manhã e alegou na sessão que há supressão de vegetação, curso de água e uma nascente na localidade. No fim, o juízo ainda determinou multa de R$ 1.500.000 em caso de descumprimento da determinação. Além disso, o juiz ainda determinou a suspensão do decreto da Prefeitura de Petrópolis. Nesta toada, declaro suspensos os efeitos do Decreto Municipal 1169 de 2024 por evidenciado vício da sua legalidade. Em nota, a Gênesis Empreendimentos informou que vai cumprir na íntegra a determinação assim que ocorrer a publicação oficial. Segundo a empresa, medidas jurídicas cabíveis serão adotadas para revisão em instância superior, com base na totalidade dos elementos técnicos e legais do processo. Ainda de acordo com a Gênesis, a decisão pode ser reformada quando apreciada de forma ampla e isenta, incluindo o exame de zoneamento da documentação ambiental, dos estudos de impacto e do licenciamento. A empresa responsável pelo empreendimento disse também que demonstrou preocupação com a forma de condução da audiência. A Gênesis ressaltou também relatos de pressão sobre depoentes, intimidação de advogados e intervenções com aparência de discurso político, inclusive diante das câmeras da imprensa, com indução de respostas. Os advogados informaram que a intimação do empresário teria ocorrido na véspera da audiência, sem tempo hábil para reunião e definição de estratégia de defesa. E a empresa Gênesis informou ainda que a discussão sobre o decreto deve considerar parâmetros urbanísticos, interesse social e o estudo de impacto. Ainda segundo a empresa, a revogação sem análise completa pode acentuar a insegurança jurídica com efeitos adversos sobre obras e planejamento urbano. Pois é, a responsável pelo condomínio destacou também que é incomum oitiva coletiva de diversas pessoas na mesma sala,
com uns assistindo ao depoimento dos outros. É estranho realmente. A nota divulgada pela Gênesis também informou que o representante da Caixa Econômica Federal relatou surpresa com o formato, afirmando que a instituição costuma responder por ofícios ou, quando intimada, comparecer como testemunha e que suas ações, quando ré, tramitam na Justiça Federal. Lembrando que todas essas informações foram ditas pela empresa Gênesis, que é responsável pelo empreendimento. Bom, a gente dá prosseguimento aqui porque em agosto Petrópolis abriu mais de 100 novos postos de trabalho formal. Esse é o 5º mês seguido de saldo positivo na geração de empregos. De acordo com o Ministério do Trabalho, a cidade registrou um saldo positivo de 193 vagas com carteira assinada no mês de agosto. No acumulado do ano, já são mais de 600 novas oportunidades geradas. Ao todo, Petrópolis conta hoje com mais de 70 mil trabalhadores formalmente empregados. Esse número reflete também no cenário nacional, onde o desemprego caiu para o menor número já registrado pelo IBGE. Segundo o IBGE, o número de brasileiros com carteira assinada chegou a 39 milhões, um recorde histórico. Ainda assim, é importante mencionar que a qualificação é imprescindível para novas oportunidades. Porque muitas vezes o jovem fica 24 horas na internet e muitas vezes não tem um curso de graduação ou um curso profissionalizante. Acho que isso que é essencial para cada um. De acordo com o CAGED, o comércio foi o setor que mais contribuiu para o resultado positivo, com 146 novas vagas. Na indústria, o saldo também foi favorável, com 66 postos de trabalho. Para quem procura uma vaga, o balcão de empregos da Prefeitura conecta profissionais e empresas. A plataforma é atualizada toda semana e pode ser acessada pelo site da Prefeitura. Basta entrar em petropolis.rj.gov.br e cadastrar o currículo. E uma reunião realizada na terça-feira em Petrópolis reuniu autoridades, pesquisadores e representantes da sociedade civil para defender a instalação do novo supercomputador do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial no município. O equipamento deve substituir o atual Santos Dumont em operação no Laboratório Nacional de Computação Científica na região do Quitandinha desde 2015. O encontro destacou o papel estratégico de Petrópolis como capital tecnológica do estado do Rio de Janeiro, título oficializado por uma lei estadual. Estiveram presentes representantes do LNCC, o prefeito Ingo Rames, representantes da Unifase, Comitê Intersetorial de Desenvolvimento de Petrópolis e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e representantes do governo do estado, como o secretário de Meio Ambiente, Bernardo Rossi. E a importância que o governo do estado e o governo municipal, que o prefeito também vai falar, dá para o novo supercomputador aqui na cidade. A importância política vocês estão dando hoje aqui, assinando esse manifesto. Durante a reunião, foi apresentada uma carta-manifesto em defesa da vinda do supercomputador. O documento recebeu apoio de instituições como Cefet, Faeterge, Universidade Federal Fluminense Campus Petrópolis, Fiocruz, Museu Imperial, Unifase, além de entidades culturais, como a Academia Brasileira de Poesia, a Academia Petropolitana de Educação e Letras e o Instituto Histórico de Petrópolis. A professora Maria Isabel Saerp, da Unifase, ressaltou que a instalação em Petrópolis é uma questão de direito e de justiça. A vinda do supercomputador de inteligência artificial é, portanto, um direito e uma obrigação. É de direito e de justiça que ele deve vir para a nossa cidade. Nós estamos fortalecendo a democratização do acesso à ciência, tecnologia. A diretora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, Caroline Alves, avaliou de forma positiva a mobilização. Esse supercomputador não só trará a responsabilidade do que a gente já faz de melhor aqui em Petrópolis, mas também para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Então a gente está muito feliz
com esse movimento de junção das universidades estaduais, federais, as particulares, a sociedade civil. Embora a atuação seja nacional e internacional, a presença do supercomputador Santos Dumont em Petrópolis traz benefícios diretos para a cidade. Além de fortalecer o ecossistema local de inovação, o equipamento tem um papel crucial em projetos voltados para a realidade petropolitana, como a modelagem de desastres naturais. E na questão dos radares também, da tecnologia toda que pode ser utilizada, de agregar esses dados todos de vários radares, para a gente ter uma resposta mais rápida também. O LNCC é muito importante para o município, não só na área da ciência, mas também na área de desastre, como você mencionou. O prefeito de Petrópolis confirmou que vai levar a carta manifesto assinada por instituições de ensino, pesquisa e cultura de Petrópolis para uma reunião marcada com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, nesta quarta-feira em Brasília. A gente vai levar todo esse manifesto da reunião de hoje, também do comitê que a prefeitura já tinha estabelecido também. Então, são várias instituições presentes que deram corpo a esse documento. A chegada do novo supercomputador é vista como um passo decisivo para consolidar não só a cidade, mas o estado do Rio de Janeiro como polo nacional de tecnologia e inovação. O manifesto destaca que o investimento terá impacto direto na pesquisa científica, geração de empregos, saúde e educação, além de atrair startups e empresas de base tecnológica. Nós vamos ganhar essa batalha. Essa batalha é nossa. Desde o início, nós não vamos perder esse supercomputador. Com apoio de instituições públicas, privadas e acadêmicas, a cidade pretende garantir que o PIBIA seja instalado no LNCC, reforçando a posição de Petrópolis como capital tecnológica do estado do Rio de Janeiro. E Petrópolis conquistou um feito importante em 2024. A cidade foi confirmada pela Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio, como a mais autônoma do Brasil. O município alcançou a nota máxima no índice que mede a capacidade das prefeituras de se manterem com recursos próprios, sem depender excessivamente do governo estadual ou federal. A pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro avaliou mais de 5.000 municípios em todo o país. Petrópolis ficou em primeiro lugar no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, com nota 1000 no Índice de Gestão Fiscal. Nos últimos anos, esse posto vinha sendo disputado com Miguel Pereira, que havia liderado em 2021 e 2023. Já em 2022, Petrópolis caiu para a 43ª posição no estado, mas conseguiu se recuperar no ano seguinte e em 2024 repetiu o desempenho máximo. O estudo da Firjan leva em conta 4 indicadores, como autonomia, gastos com pessoal, liquidez e investimentos. A nota vai de 0 a 1, e quanto mais próxima do 1, maior a sustentabilidade fiscal. Na região serrana, o resultado não foi o mesmo, já que em Teresópolis, 2023 ocupava a 31ª posição no estado e caiu para a 61ª em 2024. Nova Friburgo saiu da 66ª posição estadual em 2023 para a 67ª em 2024, ou seja, tiveram queda. Pois é, como a gente viu na reportagem, autonomia. Mas, em contrapartida, a dívida pública de Petrópolis voltou a chamar a atenção na apresentação do segundo quadrimestre fiscal de 2025. São quase 800 milhões. Os dados foram divulgados pela Prefeitura durante a prestação de contas do segundo quadrimestre na Câmara Municipal na última segunda-feira. O relatório divulgado pela Prefeitura mostra que a dívida consolidada do município chegou a 797 milhões e 800 mil reais, o que representa 49,72% da receita corrente líquida. Já a dívida consolidada líquida, que exclui algumas obrigações, ficou em 505 milhões e 900 mil reais, o equivalente a 31,53% da receita. A maior parte desse valor está na dívida mobiliária, que é de 588 milhões e 900 mil reais. Também entram na conta a dívida contratual, os parcelamentos e renegociações e os precatórios posteriores ao ano 2000. Segundo a Prefeitura, o valor da arrecadação de Petrópolis até agosto deste ano foi de 1 bilhão 182 milhões de reais,
valor menor quando comparado com o mesmo período do ano passado, quando passou de R$ 1.264 bilhões. O incremento da receita no período que o senhor se refere se deu em função do incremento de ICMS. Entre as principais fontes estão o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, com R$ 122 milhões, e o ISS, Imposto sobre Serviços, com R$ 117 milhões. A diretora de Fiscalização Tributária do município destacou que a cidade sofre muito com a evasão fiscal, ressaltando a importância do convênio com a Receita Federal. Só da diferença de receita declarada para a nota fiscal e da PGDAS, nos últimos meses nós apuramos 63 milhões de receita sonegada. Então, o contribuinte emite nota fiscal no município e, na hora de declarar a receita para pagar o ISS para o Simples Nacional, ele zera a receita, diminui a receita para não sair do sublimite, para pagar menos tributo. Do lado das despesas, saúde e educação continuam liderando os gastos, com mais de R$ 875 milhões empenhados. Esse caso específico do SUS, nós tivemos emendas constitucionais. No total, de acho que 41 milhões, salvo equívoco, sendo que 31 milhões ele está registrado aqui na apuração da receita corrente líquida, que esse valor é deduzido para apuração da receita corrente líquida. Então teve bastante emenda condicional, além também de receita federal, pelo governo federal, e receitas do Estado em razão de portaria específica para repasse aos hospitais. Na comparação com 2024, houve queda nos investimentos, que passaram de R$ 16 milhões e 900 mil para R$ 5 milhões e 100 mil em 2025. Esse encolhimento reforça o impacto do alto endividamento sobre a capacidade de investimento na cidade. E o número de empresas negativadas no país já alcança a marca de 8 milhões, refletindo um crescimento de 10% em julho de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do SPC Brasil e também da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O universo de empresas no país, de 24 milhões e 200 mil negócios em atividades, de acordo com o mapa de empresas do governo federal, mostra que 33% delas estão inadimplentes conforme a pesquisa. Em Petrópolis, onde existem cerca de 20 mil empresas ativas, excluindo os MEIs deste universo, a mesma proporção nacional indicaria que aproximadamente 6.600 delas podem ter enfrentado inadimplência. De acordo com o levantamento, cada empresa inadimplente no país devia, em média, R$ 6.827,46, distribuídos entre os credores no mês de julho. Apesar de uma ligeira queda de 0,36% no número de devedores entre junho e julho, a tendência ainda aponta para um ambiente de dificuldades. O volume de dívidas em atraso cresceu 11,72% no comparativo anual. Para o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohamed, os números evidenciam a pressão do crédito caro sobre o desempenho das empresas. A pesquisa da CNDL e do SPC Brasil mostra que 50% dos empresários do comércio e serviços em todo o país relatam dificuldade ou muita dificuldade em obter crédito junto às instituições financeiras. Nesse contexto, manter a reputação do CNPJ saudável e monitorado é fundamental para evitar restrições que inviabilizem operações. E a Prefeitura de Petrópolis anunciou que até 2026 pretende substituir todos os profissionais contratados como RPAs na Secretaria de Educação. O plano foi apresentado durante a prestação de contas do segundo quadrimestre da Educação na Câmara Municipal. O secretário de Saúde, Luiz Kruzik, iniciou a apresentação com os dados positivos da saúde do município relacionados a mutirões. Ele ressaltou os avanços na realização de cirurgias ortopédicas, com um registro de 86 cirurgias no Hospital Santa Teresa, das 272 previstas nos mutirões da saúde. Também foram realizadas cerca de 1.800 tomografias com atendimento móvel. Segundo o secretário, em maio o município conseguiu ampliar o diagnóstico de glaucoma por meio de uma parceria com a Unifase,
Kruzik destacou ainda que o município conseguiu zerar as filas de ultrassonografias de tireoide e transvaginal. Essas duas áreas, né, ultrassonografia tireoide e transvaginal, a gente conseguiu zerar, mas obviamente vai entrando mais pacientes para fazer, mas durante o mutirão a gente conseguiu zerar essa fila. Apesar do secretário ter falado diversos pontos positivos relacionados à saúde do município, segundo o relatório apresentado na Câmara, Petrópolis ainda está com quase 20 mil pessoas aguardando para algum tipo de consulta pública, sendo mais de 2.500 em busca de atendimento na área de ortopedia e traumatologia e quase 2.000 pessoas à espera de avaliação fisioterápica. Recentemente, em uma audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis, que debateu a questão das filas ortopédicas no Santa Teresa, o juiz Jorge Luiz Martins destacou o momento atual da saúde na cidade. Petrópolis vive um momento de terror na saúde. E usando os argumentos pífios, e usando conversas estéreis para justificar o injustificável. Segundo a Prefeitura, a fila no segundo quadrimestre mostra-se maior devido ao crescimento da oferta não ser proporcional ao aumento da demanda e também porque os agendamentos referentes ao primeiro quadrimestre têm preferência em relação aos atendimentos que entraram no segundo quadrimestre com a mesma prioridade clínica. Bom, questionamos a Secretaria de Obras sobre as obras no Colégio Liceu Municipal Cordolino Ambrósio, devido ao tempo das intervenções, que começaram lá em 2023, pessoal, e ainda não foram finalizadas. Tivemos apenas uma resposta sobre quais melhorias estão sendo realizadas. O prazo para a finalização, a gente não teve retorno até o momento. Lembrando que o colégio está funcionando num prédio alugado pela antiga administração do Executivo Municipal. Exatamente. Tá? Que está aí, literalmente, um aluguel caríssimo, né? Tá rasgando o dinheiro público, né? E a gente continua aqui porque o Ministério Público do Estado do Rio vistoriou na última semana o depósito de alimentos não perecíveis de Petrópolis. A visita foi realizada em função da denúncia de deficiência na alimentação fornecida aos estudantes da rede municipal de ensino. A visita foi realizada por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis. A ação aconteceu em razão de diversas denúncias sobre a alimentação fornecida aos estudantes da rede municipal de ensino. De acordo com o Ministério Público, a mesma promotoria recomendou a regularização do abastecimento e a alteração na proposta de lei orçamentária para o ano de 2026. O objetivo é que os valores sejam suficientes para a aquisição de alimentos para o próximo exercício fiscal. Segundo a vereadora Júlia Casamasso, o valor debatido dentro do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, é de cerca de 40 milhões de reais para ter a merenda durante todo o ano. Nós fizemos as emendas para garantir um valor aproximado a 40 milhões, que é o valor debatido dentro do Conselho de Alimentação Escolar, para poder ter a merenda durante o ano todo. As emendas, infelizmente, foram rejeitadas pela Câmara Municipal. Durante a visita do MPRJ, funcionários do local informaram que os produtos perecíveis, como hortifrutis e carnes, são entregues pelos fornecedores diretamente para as escolas, sem ocorrência de desabastecimento ou contingenciamento das entregas pelas empresas fornecedoras. No entanto, ainda de acordo com a parlamentar, a Lei Orçamentária de 2026 não contempla o valor necessário. E o que nos preocupa é que a LOA, para o próximo ano, para 2026, também não contempla o valor total que seria necessário para garantir a merenda. As recomendações do MPRJ são baseadas na estimativa apresentada pelo CAI. Ainda na vistoria, nutricionistas foram ouvidos e houve coleta de dados que serão encaminhados para o corpo técnico do MPRJ. Apesar disso, a Prefeitura de Petrópolis já foi oficiada para que a lei orçamentária volte para o Executivo para que haja alteração no valor para as merendas. Nós já oficiamos a Prefeitura pedindo que a LOA retorne para o Executivo para que então possa contemplar um valor aproximado aos 40 milhões na lei orçamentária
para o ano que vem. O fornecimento da merenda escolar na rede municipal está regularizado. Segundo a pasta, o estoque de não perecíveis é reposto mensalmente e as entregas de itens de hortifruti e proteínas ocorrem regularmente. E a Prefeitura informou também que acompanha de forma contínua a distribuição e que não há risco de desabastecimento até o encerramento do ano letivo, assegurando a oferta das refeições aos alunos. Pois é. Vamos mudar o tom do jornal para finalizar? Vamos falar de uma boa ação, né? Pois é, uma capivara foi resgatada com ferimentos graves em Petrópolis. O resgate foi realizado na manhã de segunda-feira, no Retiro, pelo Instituto Larissa Saruê. Vamos conferir. O animal foi encontrado na manhã desta segunda-feira, próximo a uma represa na estrada União Indústria, no Retiro. Segundo Cláudio Omar, vice-presidente do Instituto Larissa Saruê, o animal estava há 2 semanas com uma enorme ferida aberta em uma das patas. Diante da situação, ele utilizou um caiaque e realizou o resgate do animal. Não vou deixar o bicho morrer de bicheira aqui, igual estava morrendo. Ninguém veio resgatar, tá? Os órgãos responsáveis não veio resgatar, que é o INEA. Agora ele está aqui, manter ela aqui assim, ó, para a gente levar ela para veterinária lá. Em nota, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, informou que não foi acionado para o caso e esclareceu que a atuação do órgão abrange somente o resgate de animais silvestres em áreas de unidades de conservação estaduais. Tá aí, que bom que o bichinho vai receber tratamento, espero que ele fique bem, a gente vai ficar em cima do caso e por aqui a gente vai terminando a nossa edição, né, Roberto? E esperamos você na segunda-feira ao vivo às 7h30. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.